Bom, pessoal, boa tarde. Conforme o Matias comentou no início, meu nome é Milton Ramos, não falo portunhol, falo português. Discute, o jovante é agrotóxico ou não? Antigamente ele era registrado como agrotóxico, hoje o MAPA tirou o registro como agrotóxico. Nós não temos registro hoje para adjuvantes no Brasil, muitos deles são hoje comercializados como adubo foliar. Isso é certo ou errado? Né? Primeiro, na minha opinião, adjuvante não é agrotóxico. Por quê? Pela própria definição de adjuvante. Adjuvante é qualquer substância ou composto sem propriedade fitossanitária, exceto a água, que é acrescido numa preparação de agrotóxico para facilitar a aplicação, aumentar a eficácia ou diminuir risco. Portanto, se ele não tem propriedade fitossanitária e ele é feito só para ser aplicado em mistura, ele sozinho não tem eficácia nenhuma, ele não pode ser um agrotóxico. Mas ele pode ser um adubo foliar? Também não. Por quê? Pela definição de tecnologia de aplicação. Tecnologia de aplicação é o emprego de todos os conhecimentos científicos que proporcionem a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo, em quantidade necessária, de forma econômica e com o mínimo de contaminação. Dessa forma, se o adjuvante, o objetivo dele é facilitar a aplicação, aumentar a eficácia ou diminuir risco, ele pode alterar alguma característica da cauda. Alterando as características da cauda, ele pode alterar a forma de colocar o produto no alvo. Então ele pode não interferir diretamente na eficácia do produto, mas ele interfere na tecnologia de aplicação. Então ele não pode ser usado de uma forma genérica dentro do tanque. Então vamos entender só um exemplo. Eu posso usar alguns adjuvantes, né, como o Jefferson acabou de mostrar, que altera a tensão superficial ou ele altera a viscosidade. Se ele alterar a tensão superficial ou ele alterar a viscosidade, ele vai alterar tamanho de gotas e ele vai alterar espalhamento. Se ele alterar tamanho de gotas e ele alterar espalhamento, ele vai ter uma interferência que pode ser positiva ou negativa, tanto na eficácia do adjuvante quanto na eficácia da pulverização. E ao passo que eu registrar ele como um agrotóxico, ou que eu não registrar, eu não sei qual é a interferência. Então ele pode, muitas vezes, ao invés de estar tendo um efeito benéfico na aplicação, ele pode estar tendo um efeito prejudicial. Por isso que nós precisamos entender o que ele faz e conhecer as suas características funcionais. Por isso que nós, no IAC, brigamos para que os adjuvantes hoje eles sejam classificados pelas suas características funcionais. Isso permitiria uma maior eficácia do adjuvante, um melhor controle e a adequação da tecnologia de aplicação. O que são essas características funcionais? Vamos entender comigo o seguinte. A palavra adjuvante, por si só, ela é muito genérica. Ela não me diz nada. Eu preciso entender o que esse adjuvante efetivamente faz ou o que eu espero que ele faça naquela cauda de aplicação. Então, adjuvantes, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Eles podem ser os adjuvantes potencializadores ou os utilitários. Os utilitários são aqueles que atuam no processo de pulverização. O potencializador, ele age na eficácia do produto, ou seja, ele age depois que o produto chegou no alvo. Então, entre o tanque e o alvo, ele não teria ação nenhuma. Se eu pensar dessa forma, dentro de cada um desses grandes grupos, eu tenho as funcionalidades. Então ele pode ser espalhante, ele pode ser adesivo, ele pode ser penetrante, ele pode ser umectante, ele pode ser tamponante, ele pode ser quelatizante, pode ser redutor de deriva, ele pode ser um monte de coisa. Ótimo, o que ele é efetivamente? Né? Quais são os pontos positivos e negativos? Porque não existe adjuvante só com pontos negativos. Assim como não existe adjuvante só com pontos positivos. Eu preciso entender o que ele está fazendo. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é que esses adjuvantes vão desenvolver ou vão desempenhar funções específicas. Por isso que eles devem ser analisados e classificados por sua funcionalidade. E essa funcionalidade, qualquer uma delas, está relacionada com a química,
com a natureza dos componentes e com a qualidade. Então, como o Jefferson estava falando, um siliconado pode ser totalmente diferente de um siliconado. Um óleo vegetal pode ser totalmente diferente de um óleo vegetal. Por quê? Porque depende da natureza dos componentes, depende da qualidade desses componentes, depende de como esse adjuvante ele foi fabricado, vamos dizer assim. Então eu preciso entender essas diferenças. Segundo, está em preto não é à toa. Não existe um único adjuvante que possa desempenhar todas essas funções. Claro isso? Não existe um adjuvante bom para tudo. Lá no laboratório nós temos uma piada que diz que hoje tem adjuvante fazendo tanta coisa, que os top já vem com uma linha em branco para você escrever o que você quer que ele faça, porque ele faz também. Ué, você não precisa provar nada, é só falar que faz, que está fazendo, não é? Então nós, como produtores, temos que começar a cobrar isso. Olha, faz. Ele é espalhante? Ele é adesonante? Cadê o teste que me mostra isso? Cadê o ensaio que me mostre isso? Alguns adjuvantes podem ser multifuncionais. Então ele pode ser, por exemplo, espalhante adesivo, ele pode ser adesonante e penetrante, ele pode ter múltiplas funções. Mas tudo ele nunca vai ser. E sempre ele é bom em algumas coisas e ruins em outras. Por isso que dentro do Centro de Engenharia, nós temos já nos últimos 20 anos tentado desenvolver métodos para analisar cada uma dessas funcionalidades do adjuvante. O nosso objetivo no momento não é criar diferencial de mercado, mas é ensinar, mostrar para o próprio fabricante de adjuvante algumas daquelas que a gente trabalha e como isso pode estar interferindo na eficácia da aplicação. O primeiro deles é efeito quelatizante. O que é o efeito quelatizante? Um adjuvante ele pode inativar íons que estão dentro da água e que podem agir de forma negativa na eficácia do produto. Um exemplo muito claro disso, o Jefferson falou alguma coisa, é a dureza de água. É quando a gente trabalha com água dura. Eu já vi muito produtor preocupado com o pH de água, mas muito pouco produtor preocupado em fazer uma análise de água para entender que íons estão presentes ali e se aquela água é dura ou não. Água dura interfere na eficácia de qualquer produto. Não porque ela interfira necessariamente no ativo, mas ela interfere na formulação. Por que isso? O que é uma água dura? Dureza de água, por definição, é a quantidade de íons alcalino-terrosos, principalmente cálcio, magnésio, estronço e bário, transformados em equivalente de carbonato de cálcio. Então a gente está muito acostumado a ouvir dizer que água dura é aquela com uma alta quantidade de cálcio. Não, pode ser alta quantidade de magnésio, pode ser alta quantidade de estronço, apesar de ser mais raro. Por que a água dura interfere? Porque esse cálcio e esse magnésio, eles interferem no equilíbrio de cargas dessa água. Né? As forças de Van der Waals, as forças como essas moléculas se atraem dentro do tanque. Ótimo. Acontece que os tensoativos que tem na formulação, que são os emulsificantes usados em formulações oleosas e os dispersantes usados em formulações pó, para fazer com que esse produto se misture melhor na água, que ele se disperse melhor na água, esses tensoativos eles agem exatamente nesse equilíbrio de cargas. Se esse equilíbrio de cargas está alterado, o produto não dispersa bem dentro do tanque, eu começo a formar grupos, eu começo a não dispersar esse produto de uma forma uniforme, eu vou fazer uma aplicação irregular desse produto. Fazendo uma aplicação irregular, eu vou reduzir a eficácia dele. Se eu der o azar desse tensoativo ser um aniônico ou de sódio e potássio, pior ainda. Por quê? Porque esse sódio e esse potássio reagem com o cálcio e magnésio e ele tira o tensoativo da formulação, ele inativa o tensoativo. Ele não interfere no ativo, ele interfere no tensoativo. Ele interferindo no tensoativo, ele interfere na capacidade de dispersão desse produto dentro do tanque. Eu aumento a segregação, ou seja, eu aumento a separação de fases. Ou o produto pó vai mais rápido para o fundo, ou o produto óleo vai mais rápido para cima.
e eu dentro do tanque eu faço uma aplicação não uniforme dessa quantidade de ativos dentro da área. E isso vai reduzir a eficácia do produto. Tá? Então, trabalhar um quilatizante, quando eu trabalho água dura, para reduzir essa quantidade de cálcio, reduzir essa quantidade de magnésio, é extremamente importante na eficácia dessa aplicação. Bom, mas que sais que interferem na eficácia da minha aplicação? Vocês nunca vão achar, por exemplo, algo assim, olha, o produto X, acima de 20 mg por litro de cálcio interfere e abaixo de 20 mg não interfere. Por que vocês não vão achar isso? Porque não depende só da concentração de íons, depende também da dose e depende do volume aplicado. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja aqui com 20 mg, com 200 litros d'água. Eu tenho aqui 4.000 mg de cálcio agindo em 1 litro de glifosato. Pode dar interferência. Aí eu falo, não, eu vou aplicar esse mesmo glifosato, mas eu vou aplicar com um avião, por exemplo, com 20 litros por hectare. Eu tenho os mesmos 20, com 20 litros agora, eu vou ter 400 mg agindo em cima do mesmo 1 litro. Ótimo, uma água que pode ser adequada para eu fazer uma aplicação aérea, pode não ser adequada para eu fazer uma aplicação terrestre, porque a quantidade de íons por mesma quantidade de produto vai ser diferente. Tá? Por isso que vocês não vão achar. Então a única forma, se vocês tiverem ideia de que alguma coisa está interferindo e que pode ser algum íon nessa cauda, a única forma de vocês fazerem é pegar uma análise de água daquela região que vocês acham que tem problema e comparar com mais 3 ou 4 áreas próximas que vocês sabem que não tem problema. Ótimo. Procura qual é o íon que está fora do normal. Qual íon naquela sua água que é muito diferente das outras. Se você tiver isso, o seu adjuvante vai ser um quelatizante para aquele íon. Muitas vezes, quelatizando aquele íon, inativando aquele íon, você consegue melhorar a eficácia da aplicação. Segundo, tensoativos. E aqui tem uma confusão que eu mesmo até pouco tempo fazia, né? Que é a confusão do efeito tensoativo com o efeito espalhante, com a capacidade da cauda de se espalhar depois que chegou na superfície foliar. O tensoativo visa reduzir tensão superficial. O próprio Jefferson mostrou para vocês qual é o efeito do tensoativo. A água tem uma alta tensão superficial. Isso faz com que ela tenda a ficar na forma esférica. Quando eu quebro a tensão superficial, essa gota ela se deforma mais facilmente. Isso faz com que a capacidade de ela ficar retida no alvo aumente. Então funciona mais ou menos assim, olha. Pensa que eu tenho uma bola de futebol na mão. Se ela estiver bem cheia, a hora que eu jogar ela no chão, ela bate e ricocheteia, não é? Se eu pegar essa bola e murchar ela, a hora que eu jogar ela no chão, o que ela faz? Ela bate, espalha e não ricocheteia mais? É o que acontece com a gota. Tá? A bola murcha seria a gota com uma tensão superficial reduzida. Isso faz com que ela pare mais no alvo. Cada tensoativo quebra a tensão superficial de uma forma diferente. Mas o que todos eles têm de comum? Eles têm uma dose máxima na qual ele para de quebrar. Então, acima daqui, se o meu objetivo é reduzir tensão superficial, e isso aqui é 0,1%, 0,01%, não adianta eu usar 1% de tensoativo, que a tensão superficial vai ser exatamente a mesma. O efeito vai ser exatamente o mesmo. Então eu tenho que entender se eu estou na máxima dose dele, ou, tecnicamente, se eu estou aqui na CMC ou na concentração micelar crítica. Outros têm uma curva diferente. As doses são diferentes, a forma de usar é diferente. Não que um seja melhor ou o outro seja pior. Não é isso? Mas a forma de usar um ou a forma de usar outro vai ser diferente. Por isso que doses são diferentes. Né? Quando que eu uso um tensoativo? Se eu estou usando uma cultura pilosa, por exemplo, com gotas finas, a tendência dessas gotas finas é parar no pelo. E eu perco o contato dela com a haste.
A partir do momento que eu uso um tensoativo aqui, essa gota ela corre por esse pelo, entra em contato com a haste e eu tenho uma maior eficácia da minha aplicação. Cuidado com tensoativos, né, quando eu uso pulverizações acima do ponto de escorrimento, como é comum em alguns pomares de frutas. Se vocês estiverem trabalhando acima do ponto de escorrimento, não use tensoativo, não use espalhante, porque ele vai jogar de bandido na pulverização. Por quê? Porque nessa situação, os produtos são recomendados em concentração, como citros. Né? Eu tenho produto por 2.000 litros d'água, não é isso? Produto por 100 litros d'água. Por que que isso acontece? Pensa que eu tenho a folha aqui. Quando eu tenho uma pulverização acima do ponto de escorrimento, a quantidade de água que para na folha, consequentemente a quantidade de produto que para na planta, é proporcional a esse filme líquido que fica em cima da folha depois que eu pulverizo. Quanto maior a tensão superficial, maior esse filme líquido, mais largo esse filme líquido. A hora que eu jogo um tensoativo aqui, o que vai acontecer? Esse tensoativo reduz esse filme líquido. O meu visual de molhamento é exatamente igual, só que a espessura do filme vai ser menor. Consequentemente, a quantidade de produto retido vai ser menor. Então, meu controle piora. Então, se eu estiver trabalhando acima do ponto de escorrimento, esquece tensoativo. Ele vai ser sempre uma ferramenta se eu estiver trabalhando abaixo do ponto de escorrimento. Outro efeito bastante importante de trabalhar é o efeito espalhante, que é a capacidade da gota se espalhar em cima do alvo depois que ela chegou. Lá no laboratório, como nós fazemos isso? Misturamos o adjuvante com um corante, fazemos gotas sempre de mesmo tamanho em cima da superfície vegetal e depois nós analisamos a área dessa mancha aqui. Então, olha a diferença de resultados que nós podemos ter para uma mesma... Bom, primeiro, quando eu vou usar isso? Olha, eu estou trabalhando e eu tenho essa gota, eu tenho essa cobertura aqui. Bom, mas essa cobertura não está adequada. Eu poderia aumentar a cobertura reduzindo o tamanho de gota. Poxa, mas se eu reduzir mais o tamanho de gota, eu vou aumentar a evaporação, eu vou aumentar deriva. Como que eu posso aumentar a cobertura sem mexer mais em tamanho de gota, sem mexer mais em volume de aplicação? Aumentando a área coberta por gota depois que ela chegou no alvo. Essa é uma situação onde espalhante é extremamente importante. Tá? Onde eu posso usar também? Também nessa situação. Né? Porque eu vou espalhar, vou reduzir tensão superficial também e vou melhorar essa situação. Lá no laboratório, que eu estava falando para vocês, a gente faz gotas sempre de mesmo tamanho e depois analisa o resultado. Todas essas gotas têm o mesmo tamanho. Olha a área coberta por 2 gotas. Olha a área coberta por 2 gotas. Isso é variando produto e variando dose. Né? Olha a área coberta por 2 gotas e olha a área coberta por 2 gotas. Então, dependendo do produto e dependendo da dose, né? Essa área varia com o produto e essa área varia com a dose, eu posso ter na planta uma gota que ocupa uma área 43 vezes maior do que aquela ocupada por uma gota só de água ou só de produto. Legal, por que isso é importante para mim? Putz, isso é importante por um monte de coisa. Porque quando eu vou... Primeiro, a gente está acostumado a ouvir dizer que a hora que eu reduzo a tensão superficial eu aumento o espalhamento. Isso nem sempre é verdade quando eu penso em área molhada. Olha um óleo mineral. Olha como eu quebro a tensão superficial e olha o que isso representa no aumento de área molhada. Né? Olha como eu quebro a tensão superficial e olha o que isso representa no aumento de área molhada. Então, quebra de tensão superficial não pode ser usado para representar aumento de área molhada. Olha o alquilfenol, a quebra na tensão superficial e o aumento. E vocês vão ouvir dizer também,
Quando eu chego na mínima tensão superficial, é onde eu tenho o máximo espalhamento. Não é. Alguns produtos, você atinge a mínima tensão superficial e mesmo depois eles continuam aumentando a área molhada. Então, área molhada é uma coisa. Tensão superficial tem relação com o impacto e com a fixação da gota na folha. Área molhada, espalhamento, tem que ser analisado à parte. Eu não posso analisar um e inferir com relação ao outro. E eu tenho que entender esse espalhamento. Eu tenho que entender. Por quê? Quando eu vou montar ensaio, por exemplo, de um adjuvante, vou controlar ferrugem na soja. Eu quero saber qual o efeito de um determinado adjuvante sobre um fungicida na ferrugem da soja. Como que a gente monta isso? Chego lá numa área de soja, separo aquilo em 6 faixas, vou lá, regulo o pulverizador do jeito que o produtor faria a aplicação, e vou lá e faço o seguinte: 3 faixas eu aplico sem o adjuvante. As outras 3 faixas eu aplico com o adjuvante. Depois eu vou lá e vou ver como que a ferrugem se desenvolve. Se aonde eu apliquei com o adjuvante o resultado foi melhor, é porque o adjuvante foi bom ou melhorou a eficácia do fungicida. Se a hora que eu vou analisar o resultado foi pior onde eu apliquei o adjuvante, é porque o adjuvante interferiu negativamente na eficácia do fungicida. E se não teve diferença, é porque ele não teve ação nenhuma. É assim que eu monto esse ensaio? Está certo fazer desse jeito? Posso dizer que o resultado que eu cheguei é confiável? Não. Por quê? Porque eu posso estar trabalhando com esse espalhante ou com esse espalhante. Olha a área coberta por 4 gotas, olha a área coberta por 4 gotas e olha a área coberta por 2 gotas. Então vamos supor que o espalhante que eu estou trabalhando é esse aqui. Onde foi o meu ponto de erro na montagem desse ensaio? O que eu fixei que eu não podia ter fixado? Se eu estou usando um espalhante para aumentar o espalhamento, eu tenho que analisar como que esse adjuvante interferiu no espalhamento, para poder entender qual é o volume de água que eu preciso. Eu não posso fixar volume de água. Sem o adjuvante eu estou nessa posição, e com o adjuvante eu estou nessa posição, e eu fixei o volume de água, aqui eu precisaria colocar mais 2 gotas de pulverização. Cabe 2 gotas ali? Se eu colocar mais 2 ali, vai acontecer o quê? Escorrer. Se vai escorrer, o que vai acontecer com a quantidade de fungicida parando na soja ali? E o que vai acontecer com o controle? Pior. É uma droga esse adjuvante, porque aonde eu usei o controle foi pior. Será que era esse o resultado que eu tinha que ter chegado? Ou seja, por não considerar o efeito do adjuvante, por não considerar a cobertura, eu estou jogando fora uma ferramenta que permitiria eu trabalhar com metade do volume de água com uma eficácia maior. Então, no papel hidrossensível, o espalhante não espalha. No papel hidrossensível, ele vai ser tudo igual. Eu tenho que analisar um corante. Pode ter até esses xadrez que você compra em casa de construção, faz lá 50 litros de água, coloca um xadrez, faz a aplicação e analisa. Porque às vezes dentro até de uma mesma planta, dependendo se eu considero folha, se eu considero flor ou se eu considero fruto, o espalhamento pode ser diferente, porque as superfícies vegetais são diferentes. E outra coisa, né? Olha isso aqui é água, isso aqui é só água com espalhante. Se eu me basear no estudo só com água, nossa, espalha horrores. Só que aí a hora que eu coloco o produto interfere nesse espalhamento. Então eu tenho que analisar caso a caso. Tá? Não adianta pegar lá, é super espalhante, mas dependendo daquilo que eu colocar com esse super espalhante, o espalhamento ele ainda é maior que a água, mas não é igual a ele com água pura. Por isso que é importante fazer o teste com calda, para eu ver efetivamente esse nível de magnificação ou nível de aumento aqui. Umectantes. O que são umectantes? São redutores de evaporação. Não existe produto anti-evaporante.
Tá? Antievaporante é aquele que impede a evaporação. Não existe produto que faz isso. O produto ele reduz a velocidade de evaporação. Vai evaporar, só vai levar mais tempo. Então ele é redutor de deriva, redutor de evaporação. Lá no laboratório nós fazemos o teste colocando aqui na ponta de um alfinete amolado. Isso aqui está em cima do prato de uma balança com 5 casas depois da vírgula, dentro de um laboratório climatizado. A cada 5 minutos a gente pega o peso dessa gota até a evaporação total, né? Ou no alfinete ou numa linha como essa aqui, de forma que ela fique em balanço, e aí nós construímos esse gráfico. Essa é a velocidade de evaporação da água, essa é a evaporação de um adjuvante. Então um bom redutor de deriva reduz a velocidade de evaporação em relação à água pura. Acontece que nós temos no mercado algo desse tipo também. Existem produtos no mercado, adjuvantes no mercado, acelerando a velocidade de evaporação da água. E às vezes eu vou lá e quero usar um espalhante e vou usar um produto que acelera a velocidade de evaporação. Outros praticamente não interferem. Quando que isso vai interferir mais? Não interfere só quando eu uso barra, mas principalmente quando eu trabalho com turbo, ou quando eu trabalho com avião, que eu estou longe do meu alvo, eu posso ter um efeito significativo na perda de gotas entre a barra e o alvo, quando eu trabalho com produtos que aceleram a evaporação. Produtos que originalmente chegariam no alvo, passa a não chegar porque a velocidade de evaporação é maior e a gota se perde no caminho. Então, quando eu tenho condições adequadas, por exemplo, trabalhando com avião, eu tenho, se meu avião está voando 3 metros de altura, eu posso fazer com que essa gota chegue. Um bom umectante pode ser usado em condições marginais para fazer com gotas que não chegariam, passem a chegar no meu alvo. Seria uma boa ferramenta para isso, né? Um bom umectante vai fazer com que gotas que evaporariam no caminho passem a chegar no alvo. Mas um produto que aumenta a velocidade de evaporação faz com que a minha perda aumente e vai fazer com que a contaminação ambiental aumente e com que a eficácia do produto possa ser reduzida. Então não dá para aplicar um produto sem conhecer o seu fator umectante. Terceiro, redutor de deriva. As pontas e as caudas não produzem um tamanho uniforme de gota. Eu posso ter uma alteração de tamanho de gota em função do surfactante que eu estou utilizando. Então, importante, ponta não produz um tamanho só de gota, produz um espectro de gotas. E a maior parte dos redutores de deriva faz com que essas diminua o número dessas gotas menores. Eu posso analisar isso de duas formas. Através de um laser, né, onde eu já tenho lá direto o tamanho de gotas, ou através de análise de imagens, onde eu coleto essas gotas numa superfície e analiso qual é o tamanho dela. Hoje, o método mais comum é trabalhar com percentual do volume aplicado, que é feito com gotas menores de 100 micra. Isso é considerado potencial de risco de deriva. Quanto mais um adjuvante diminuir esse potencial, melhor ele vai ser como redutor de deriva. Eu não gosto muito dessa definição. Depois nós podemos discutir por quê. Eu prefiro trabalhar com túnel de vento em uma ação mais direta na deriva. Como a gente lá no laboratório não tinha aí $1,5 milhão disponível para montar um túnel de vento desse tipo, tá? Nós passamos 8 anos estudando e desenvolvendo um túnel de vento desse tipo, onde a deriva é coletada nesses amostradores. Nós extraímos o produto daqueles amostradores e analisamos quanto que um produto reduz ou quanto que ele aumenta a deriva. É extremamente importante entender isso, porque senão eu posso ter vento principalmente interferindo negativamente. Por fim, redutor de espuma. É importante, né? Jefferson falou, extremamente importante, principalmente pequena agricultura para eu evitar isso aqui, e na grande agricultura eu trabalho com cauda pronta para evitar que se forme muita espuma dentro desse tanque. Só que eu tenho que tomar cuidado. Redutor de espuma pode aumentar a deriva. Tá? Por quê? Redutor de espuma pode aumentar a deriva quando eu trabalho com ponta de injeção de ar.
Por quê? Por causa do princípio de formação de gota nessa ponta. Aqui a água passa em velocidade, aspira o ar que está aqui do lado. Nesse espaço eu tenho a junção de bolhas de água com ar. Por isso que aumenta o tamanho de gota. O que uma ponta de injeção de ar aplica são glóbulos de ar com água. Só que glóbulo de ar com água, o que é? Espuma. Então eu estou usando uma ponta que para aumentar a gota eu preciso formar espuma. Estou jogando dentro da calda um produto que impede a formação de espuma. Ótimo, os efeitos são antagônicos. Um redutor de espuma reduz o tamanho de gota na ponta de injeção de ar e isso pode levar ao aumento de deriva. Então, não é jogar um produto no tanque. Muitas vezes, vamos falar para vocês o seguinte: olha como que o redutor de deriva aumenta a cobertura, aumenta o produto chegando no solo. Não. Ele diminui o tamanho de gota. Diminuindo o tamanho de gota, ele aumenta a cobertura. Mas deposição é uma coisa totalmente diferente. A quantidade de produto chegando aqui pode ser totalmente diferente da quantidade chegando aqui e muito menor, por sinal. Então vamos tomar cuidado com o jeito que a gente vê as coisas, como a gente vê as pulverizações. É por isso que a gente precisa entender. Não é eu preciso de um adjuvante, eu preciso de um penetrante, eu preciso de um espalhante, eu preciso de um meditante. O que eu preciso para poder fazer uma boa adequação de um adjuvante? Feito. Vou estar aí no final para dúvidas. Passo a bola para o Matias. Obrigado, moçada. Pode fazer pergunta agora ou só no final? Só no final. Você no final.